Olá, seja bem-vindo ao nosso canal de filosofia, o Filosofia de Bolso. Você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. Muito bem, hoje eu quero falar aqui para vocês, conversar com vocês e apresentar uma filósofa. Sim, na filosofia não tem só homens, nós temos também grandes filósofas na história da filosofia. E hoje eu queria trazer uma delas que se chama Hannah Arendt. Sim, ela é do século XX. Hannah Arendt viveu ali nasceu em 1906 e veio a falecer em 1975. Então, aqui, perto de nós, uma filósofa contemporânea. E a Hannah Arendt, hoje, eu queria colocar um dos principais conceitos que ela aborda, que é a banalidade do mal. Primeiro, nós precisamos entender para nós entendermos esse conceito, nós precisamos entender todo o contexto histórico, né? Então, a Hannah Arendt, ela é uma filósofa de origem judia, né? De família judaica, e que viveu na Alemanha, né? Então, ela estava na Alemanha, ali no século XX, nesse período em que o nazismo ascende ao poder com Hitler em 1933. Hannah Arendt, ela era já estudante e depois ela começa sua carreira acadêmica e ela é impedida pelo governo nazista justamente por ser judia, ser uma mulher judia. Então é interessante na história da Hannah Arendt porque ela foi aluna do Heidegger por um tempo, do Martin Heidegger. Depois ela mesma se desenvolveu toda a sua trajetória acadêmica com suas teses, com seus trabalhos, seus estudos, e quando ela vai ingressar como professora na carreira universitária, né, como professora na Alemanha, ela é impedida porque o governo nazista ascende ao poder. Então é interessante porque ela viveu uma dinâmica de sofrimento dentro dessa experiência totalitarista do nazismo na Alemanha dos anos 30. Né? Depois, em 1944, Hannah Arendt ela é levada para um campo de concentração junto com seu esposo e depois ela consegue fugir, atravessa a Europa, chega até Portugal e ela consegue então sair e fugir da Europa e ir para os Estados Unidos junto com seu esposo. Então ela vai passar até o final da sua vida, ela fica nos Estados Unidos. E esse conceito, que é um dos principais conceitos que a Hannah Arendt trabalha, que é a banalidade do mal, ela trabalha em uma obra que se chama Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Por que é tão interessante isso? E do que trata essa obra? Bem, nos Estados Unidos, ela trabalhou como professora, né, nas universidades, mas ela também trabalhou como jornalista para alguns jornais dos Estados Unidos. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, Adolf Eichmann, que era um dos comandantes, um dos burocratas, né, superiores do exército nazista, ele foge da Alemanha e ele se instala em Buenos Aires, na Argentina. Eichmann fica na Argentina até que em 1960 a polícia, o serviço secreto de Israel, consegue encontrá-lo e capturá-lo e levá-lo para Jerusalém para que ele fosse julgado pelos seus atos, pelas mortes de milhões de judeus nos campos de concentração. O Eichmann ele foi um dos responsáveis por grande parte da morte dos judeus nos holocaustos. Então ele é preso e ele é levado para o julgamento em Jerusalém em 1960. Nesse momento, Hannah Arendt estava nos Estados Unidos, ela é enviada até Jerusalém para cobrir, ela é enviada, foi contratada pelo jornal New York Times e ela é enviada até lá para cobrir esse julgamento e escrever sobre o julgamento do Eichmann. A partir disso, depois, é que ela vai então escrever a sua obra Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Então, quais são os pontos principais que ela percebe a partir do julgamento do Eichmann, que ela descreve na sua obra, analisando a personalidade
desse homem e tudo o que aconteceu na Alemanha nazista do século XX. Então, ela acompanha e ela escreve dois principais conceitos. Então, o primeiro, que ela trata também em outras obras, como o totalitarismo e outras obras que ela escreveu, é sobre a massificação da sociedade. Então, nós temos, ela diz, os governos totalitários, eles conseguem massificar a população de forma que essa população fica e se torna incapaz de pensar. Então, uma sociedade massificada é uma sociedade que perdeu a sua capacidade de julgar, de raciocinar, de pensar e perdeu o seu senso crítico, né? Então, a partir disso, as pessoas se tornam apenas pessoas que cumprem ordens, pessoas que obedecem e cumprem essas ordens sem questionar, né? Então, o que é interessante, a partir desse ponto é que nós chegamos no conceito que Hannah Arendt trabalha e desenvolve de banalidade do mal. Ou seja, quando Eichmann é julgado, ele apresenta os seguintes argumentos. Eu não sou culpado pela morte dos judeus, porque eu nunca matei um judeu. Eu nunca peguei uma arma e matei um judeu. Eu nunca peguei um judeu e o coloquei dentro de uma câmara de gás. Eu nunca peguei os judeus e coloquei dentro dos trens, dos vagões para os campos de concentração. Então, o que ele diz? Eu era apenas um funcionário do governo. E tudo que eu fiz foi apenas cumprir ordens. Ele apenas assinava os documentos que autorizavam os soldados a realizarem tais atos. Então, com esse argumento, é que a Hannah Arendt desenvolve esse conceito de banalidade do mal. O mal se torna banal, se torna uma coisa banal. Por quê? Praticar o mal naquele momento e naquele contexto daquele governo era um ato de ordem social. Praticar o mal era obedecer às leis, obedecer às regras, né? Então, as pessoas, quando elas não pensam, elas perdem esse senso crítico, elas são capazes de agir dessa maneira, de simplesmente obedecer às regras sem pensar nas consequências daquilo que ela está fazendo, né? Então, a Hannah Arendt ela comprova com isso que o mal, que era uma discussão filosófica dentro da história da filosofia, ele não é radical, ou seja, o mal ele não é ontológico, ele não está dentro de nós, como nós falamos, essa pessoa é má, como se ela já tivesse nascido má. Mas ela traz a reflexão que o mal ele é uma escolha. E o mal, né, é constatado que o mal ele é e existe a partir de uma escolha pessoal. Então, é constatado, a Hannah Arendt comprova, psicólogos e psiquiatras que acompanharam o julgamento comprovaram que Eichmann era um homem comum, era um homem normal. Ele não tinha nenhum problema psicológico, ele não tinha nenhum desvio de natureza psíquica. Ele era apenas um homem que cumpriu as regras do seu trabalho. Então, o que a Hannah traz de reflexão nesse texto, nessa sua grande obra, é que o mal, ele pode ser coisa de gente comum, como você e como eu, né? Então, o mal não é ontológico, mas ele está diante das nossas escolhas. O mal está diante dos nossos olhos. E muitas vezes o mal pode ser institucionalizado. Ele pode ser também de ordem institucional e de ordem burocrática, né? Então, por exemplo, hoje, quantas vezes e quantas pessoas praticam o mal hoje nos seus trabalhos específicos e dizem, é apenas o meu trabalho, né? Às vezes, não em um grau tão grande, como é o caso do Eichmann, que foi a consequência, a morte de milhões de pessoas, mas quantas vezes no seu trabalho ou no meu trabalho, no nosso trabalho, nós atendemos o telefone e o nosso chefe fala, diga que eu não estou.
e a gente fala, ele não está, você pode ligar mais tarde. Então, nós praticamos o mal, muitas vezes, que é institucionalizado, burocratizado, dentro dos nossos trabalhos. E a Hannah quer mostrar que as nossas ações, elas têm consequências. E muitas vezes nós praticamos o mal e pensamos, eu estou apenas obedecendo às regras do meu trabalho. Eu tenho que obedecer, senão eu perco o meu trabalho. E nós não temos consciência da onde esse ato de maldade, ou essa mentira, esse ato mal pode alcançar. Quais são as consequências desse ato? Então, qual é a grande conclusão que a Hannah Arendt chega a partir dessa obra e que nos ajuda não só no conhecimento filosófico, mas na nossa análise social? Primeiro, os governos totalitários, sejam eles de direita ou de esquerda, todos os governos totalitários, eles fazem uma massificação da sociedade para que essa sociedade não pense, perca o senso crítico e apenas obedeça às regras. Assim como aconteceu com Eichmann. Então, o que ela quer mostrar? Consciência, liberdade e responsabilidade. Essas três coisas têm que estar sempre diante dos nossos olhos. Eu tenho que ter consciência das minhas escolhas, porque eu sou livre de escolher obedecer ou não. E muitas vezes nós obedecemos porque nós não queremos pensar ou nós não queremos nos responsabilizar de dizer, eu não vou praticar tal ato, né? Como uma objeção da minha consciência, eu não pratico isso, eu não farei tal coisa, mesmo sendo o meu trabalho, pode me demitir, mas eu não farei isso. Então, perder esse senso crítico é grave. E hoje, na sociedade, eu te pergunto, como estão as pessoas? Que tipo de pessoas nós temos na sociedade? Que tipo de pessoas nós queremos na sociedade? Nós não podemos, e isso é um clamor da filosofia, dos estudantes, dos professores, nós não podemos ter uma sociedade de pessoas que não pensam, de pessoas que simplesmente obedecem, porque o mal pode ser institucionalizado, o mal pode se tornar banal, porque ele pode fazer parte da sociedade apenas diante da nossa obediência cega, deixando de lado a nossa razão, o nosso senso crítico. Nós precisamos sim sempre pensar antes de obedecer às regras do jogo social, digamos assim. Então, espero que vocês tenham gostado desse conceito da banalidade do mal, porque a Hannah Arendt quer nos dizer que o mal não é como nós vemos nas histórias, nos filmes, essa pessoa é má, ela nasce má, mas o mal pode ser coisa de gente normal, como você e como eu. Espero que isso possa te ajudar na reflexão e na análise e na reflexão das suas escolhas diante do seu trabalho, diante da sociedade, diante de um sistema de governo. Nós devemos simplesmente obedecer ou nós devemos pensar nas consequências da nossa obediência ou das nossas escolhas? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quero saber o que vocês pensam sobre a banalidade do mal. Vocês concordam com isso ou não? Conta aqui nos comentários, eu vou ler todos, responder com muito prazer. E a gente se vê semana que vem. Um grande abraço, vamos juntos filosofando. E lembre-se, o mal pode se tornar banal se nós deixarmos de lado o nosso senso crítico. Valeu, até a próxima.